Bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai começar a ver essa aula. Estamos diretamente dos estúdios do Dev Titans aqui na Universidade Federal do Amazonas, bloco 2 do eComp, para mais uma aula sobre a linguagem Java aqui no curso do Dev Titans. Então, pessoal, vamos cair em cima aqui para ver o que a gente vai ver hoje sobre pacotes e herança. Hoje a parte de herança é muito mais pesada, a parte de pacotes é mais uma revisão das coisas que estão acontecendo, mas o peso mesmo vai ser da parte eh, de herança, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Então vamos ver, começar a ver. A parte de pacote é mais uma questão de organização para quem não está muito ambientado com a linguagem Java, é entender como é que ela organiza internamente os fontes que você está trabalhando, que você está colocando no seu projeto. Então assim, lembrando os fontes do Java, normalmente eles são classes, ou eles são interfaces, que a gente vai ver provavelmente na próxima aula, quando a gente falar especificamente de interface, ou então outros pacotes que você pode usar na linguagem. Então a linguagem Java, ela monta uma hierarquia, e essa hierarquia ela tem uma razão de ser, é por causa da questão da herança. Então a questão da herança, ela gera muito essa noção da biblioteca ser organizada numa hierarquia de pacotes. Então isso é uma coisa muito legal que a linguagem Java tem. Ela se organiza internamente desse jeito e ela sugere às pessoas que desenvolvem na linguagem fazer uma organização similar. Entendeu? Então é uma coisa que a gente considera uma boa prática de programação da linguagem. Assim, lembra que assim, quando a gente fala boa prática de programação, eu chamo de 3 níveis de boa prática de programação. Tem as boas práticas de programação de algoritmos, que a gente chama, né, que você entender como é que são os comandos de repetição, os laços, como é que fazer eles direitinho, evitar quebrar as coisas sem usar o comando e tal. Tem as boas práticas de programação do paradigma que você está escolhendo usar. Então tem coisa que não tem nada errado fazer em paradigma procedimental, mas é meio estranho fazer em paradigma orientado a objeto. Então tem essa parte do paradigma que é importante você obedecer as melhores práticas daquele paradigma. E tem as melhores práticas da linguagem. Então às vezes alguma coisa que você faz numa linguagem, ela não faz sentido você fazer em outra linguagem, porque aquela outra linguagem talvez seja uma forma mais simples de fazer, uma forma mais clara de fazer naquela linguagem. Isso remete muito à forma também como a gente fala. Tem coisas que quando você começa a aprender outras línguas, por exemplo, que você vai perceber que você não deve traduzir literalmente para outra língua, você deve usar a forma que aquela outra língua tem de expressar aquele conceito. Então, a gente não deveria ver linguagem de programação de uma forma diferente, é uma outra língua. Então, assim, às vezes para expressar uma coisa de forma eficiente, você tem que entender como que naquela língua aquilo é feito. Então, sempre vejam isso na hora que estiver usando linguagens diferentes dentro de um projeto. Normalmente isso vai acontecer com vocês. Vocês vão estar desenvolvendo com diferentes linguagens dentro às vezes, de um projeto só. Elas vão necessitar esse chaveamento da forma de pensar, porque às vezes dentro de uma parte do sistema, dentro de uma camada, você vai usar uma hierarquia que vai usar um paradigma e outra você vai usar outro, com linguagens e coisas diferentes. Então é para evitar esses pequenos vícios que a gente às vezes comete quando está trocando. Como é que cria pacote? Cara, né, é bem bobo, porque na verdade criar pacote é criar pasta. Então assim, você cria uma pasta dentro de um diretório, você está definindo lá. Você dá o nome da página, vai ser definido como package dentro da classe, né? Que você vai definir lá o pacotinho e tal. E esse cara aí, ele obedece uma ideia de que o que está dentro daquele pacote, se você chama o pacote inteiro, ele varre aquele diretório todinho que você listou, procurando aqueles fontes. Quanto mais específico você vai, mais específico ele pega aquelas classes que estão lá dentro, tá? Então o bacana é que a gente está, e uma das coisas legais de organizar isso aí, que a gente está definindo aí, você está definindo uma classe dentro de um diretório. Você define explicitamente que aquela classe pertence ao pacote geométrico. Então, assim, no caso é o círculo aí. Você diz, olha, esse círculo que eu estou produzindo aqui, ela pertence ao pacote geométrico e tal. E aquela regrinha, né? Quando a gente programa uma classe, o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da nossa classe. E lembrando até que ele é sensível à caixa, né? Então, mesma coisa, quando você define um pacote, ela tem que estar no diretório com o mesmo nome daquele pacote, né? Então já aviso para vocês que o Java dá essa pequena cobrança de organização aqui. Opa, mais pessoas interessadas em ver acompanhar o streaming. Vamos lá, galera.
Então, para criar um pacote, basta modificar as classes que fazem parte do pacote, colocando a palavra package no início do arquivo e salvar tais classes dentro do diretório com o nome desse pacote. Obviamente, quer extrair, tira as classes desse pacote e tu tem que apagar o package lá de cima, porque senão ele vai reclamar, ele vai toda hora, não vai nem olhar que o teu fonte está correto. Ele fala, cara, tu está dizendo que tem um package aqui, mas não está dentro desse diretório, então se você quer evitar, para saber tirar uma classe de um pacote, tem que apagar aquele cara lá de cima, tá? Porque senão o compilador Java reclama mesmo. Então, os subpacotes obedecem uma noção, uma nomenclatura de ponto dentro do Java, que vão ser os diretóriozinhos dentro dos diretórios e tal. Então, assim, o Java, por exemplo, tem a biblioteca Java.lang, Java.util, Java.io, e você pode criar a biblioteca, um pacote chamado BR, e dentro dele vai ter o pacote edu, dentro dele vai ter o pacote fun, dentro dele vai ter o pacote comp, entendeu? Aí dentro do pacote comp vai ter o beans, aí dentro do beans vai ter o labs, aí você pode montar uma hierarquia de pacotes usando isso aí. Quem programa muito com Eclipse e Maven, eles já tem esses gerenciadores assim, de pacotes, já vem tudo certinho e tal, então é uma facilidade para quem quer programar dessa forma aí. Mas é uma questão mais de vocês entenderem como é que vocês vão encontrar os fontes nas bibliotecas que vocês vão utilizar, porque não acho que ele vai estar organizado dessa forma também. Então é para vocês já acostumarem o olho com aquilo que vocês vão encontrar. E como é que funciona? Dentro de uma mesma classe que vocês estão importando, você pode importar toda ela e você pode importar diferentes pedaços dela, caso você queira. Importante, você pode, assim, o que a gente diz especificamente? Se você pode, pegue especificamente somente a classe que você precisa. Se você for usar o negócio. É para não poluir muito o código e para a pessoa saber exatamente a dependência que você está tendo. Porque às vezes você usa uma classe, importa uma biblioteca inteira, tá? Eu falei, cara, descolete diretamente a classe que você está usando, deixa o teu código mais robusto, porque caso aconteça algum erro, alguém importe uma classe errada, vai aparecer o erro. Então é mais assim, se você deixa muito genérico, pode acobertar o erro de uma importação errada dentro do teu código fonte. Então é uma questão mais de organização de fonte mesmo aí. Então tá aí o geométrico.círculo, ele está importando somente a classe círculo desse pacote geométrico aí. No Java.io file, por exemplo, aí, ele só está importando a classe file dentro dessa biblioteca, e a Java.util está importando todas as classes da Java.util. Então vou usar mais de uma, duas, três, assim, aí beleza, já vale a pena largar um asterisco ali. Mas se você vai usar especificamente, usa uma só, defina ela como no seu pacote. Quem usar IDEs mais avançadas, o bacana é que ela já faz isso por você, pô. Então assim, se você usa um Eclipse, se você usa um VS Code, vocês vão perceber que ao usar uma classe, se tiver o plugin IntelliSense, por exemplo, o VS Code tem o IntelliSense, o plugin IntelliSense do Java ativado, ele já vai saber, cara, esse cara está usando só aquela ali, ele vai importar direto somente aquelas classes que você usa. Então eu digo assim, evite programar profissionalmente sem uma ideia desse tipo aí, tá? Assim, obviamente dá para programar sem, dá, mas programe com, cara. É uma coisa que é uma boa prática de profissionalismo na hora de desenvolver software, não chega a ser de programação. Importante, tem uma classe que você não precisa importar, tudo que está nela já vai vir automático quando você estiver programando em Java, que é a JavaLang, entendeu? Então é o Language Basic. O que vai ter lá? As classes, sabe aquelas classes que a gente viu aula passada, que são as classes wrapper dos tipos primitivos? Elas já vêm todinha na classe lang, então você não precisa importar integer, string, double, float, então todas as classes wrapper vão vir junto com ela. E vão vir algumas clássicas também. A math, muita gente acha que precisa importar a math, não precisa importar a math, ela já vem junto. Então, a math vai ter todos aqueles métodos primitivos, aqueles métodos estáticos, para você fazer, elevar ao quadrado, tirar raiz, pegar números, tipo, uns números tipo pi, alguma coisa do tipo assim, já está dentro da math lá. Algumas exceções já são tratadas por ele, então você não precisa puxar exatamente a biblioteca de exceção. A Index Out of Bounds e a Null Pointer Exception são clássicas que já vem embutida lá, então você pode lançá-las sem precisar importar. A classe Object, ela sempre vai vir porque, na verdade, tudo que existe em Java, todas as classes que vêm em Java, sem exceção, todas elas estendem a classe Object, que é a classe mais básica da linguagem, tá? Tem uma interface chamada Comparable, que você consegue comparar objetos,
E tem a classe thread para você fazer pequenos programinhas com threads concorrentes aí, caso você precise, tá? Qualquer outro tipo de pacote que você precisa importar, tem que usar a palavra import lá no iniciozinho e tal, tudo bacana. Nome de pacote, cara, assim, sempre minúsculo. É uma tradição tal. Para programas tipo esse que a gente brinca, assim, de fazer uma coisinha assim no chão, beleza, não precisa usar pacote. O Java assume que todo mundo que tiver no teu diretório faz parte do teu pacote no name, entendeu? Assim, o pacote vazio que você tem lá. Beleza, para fazer pequenos protótipos, pequenos testes, tal, show de bola, tal, mas assim, a partir de um certo momento, assim, você vai ter um projeto já com camadas, não sei o que, eu já diria que põe o nome no teu pacote aí para ficar um negócio legal, tal. Facilita até o processo de CI e XD se você já tiver esse tipo de coisa preparado, tá? Deixa eu ver alguma coisa. Programas médios que ele quer dizer assim porque programa pequeno, programa médio é uma coisa muito assim, complicado falar. O que é um programa médio, o que é um programa pequeno, cara? É um programa que dá muito dinheiro, pouco dinheiro, é um programa que é muito grande, é muito pequeno, tal. Eu diria assim, não, assim, se eu falar pra ti assim que tu já tem várias classes que elas têm objetivos diferentes, aí faz sentido ter pacote. O que significa objetivo diferente? Você tem classe que o objetivo dela é ser persistida. Tipo classe de negócio. Professor, notas, classe, aluno, não sei o que. Essas classes que têm característica de persistência. Aí tem uma classe do tipo execução de sei o que, nota fiscal, compra. Não sei. Se você tem classes que tem essas características assim de, tem umas classes que são execução, tem umas classes que são de negócio e tal. Se você perceber, elas precisam estar em diretórios diferentes, pronto, já é um motivo para criar pacote. Já é uma dica boa se você tem esse nível de uso específico dos teus softwares, entendeu? Então no geométrico útil, por exemplo, ele está mostrando aí. Então, geométrico é uma classe que tem essa utilidade de herança, de semântica, tal. São coisas separadas. Tipo, eu tenho uma classe dos elementos, são atores do meu sistema. Eu tenho classe que representa os dispositivos externos, diretórios. Aí tu cria pacotinhos para ele, fica bem organizado, fica bem legal, é muito útil você organizar dessa forma. Facilita a leitura do projeto também, tá? Para programas maiores que são distribuídos mundialmente, que é o que eu espero que vocês façam, tal. É importante que o nome dos pacotes sejam únicos. Aí a gente usa tipo aquela nomenclatura que parece uma URL, entendeu? Então você usa o nome da sua empresa, tal, aquele negócio que é uma coisa. Professor, eu não tenho o nome da minha empresa, cara. E aí? Cara, põe o teu nome aí, sei lá, separado direitinho. Ou cria um nome fictício em algum momento aí, mas assim, não cria um nome muito genérico não, porque na hora de publicar em algum lugar pode dar pau, tá? Aí esse é um exemplo do pacote único aí, usando o exemplo aqui do Icomp, no site do Icomp. Aí icomp.fam.br, eu tenho uma conta lá no Icomp, né? Eu tenho um e-mail do Icomp. Show de bola. Então tu já usa o Icomp, o projeto está associado ao teu username lá dentro, então já resolveu. Então o nome do pacote único BR Edu Fan Icomp seria o que você faria aí. Então na sua empresa você vai fazer, no seu projeto, na sua startup, né? Você faria uma coisa parecida com isso aí, tá? E é legal. Aí você vai ter dentro de todos os programas que você faz, colocar aí dentro, você pode ter subdiretórios dentro do Icomp para cada uma das subbibliotecas que vai criar, assim por diante. Então, você assume que o Icomp seria teu diretório raiz e a partir daí o teu projeto nasce aí com outras coisas. Como está mostrado aí. Vamos lá agora, né? A gente está mostrando agora, tipo, a gente está usando uma classe que não foi instanciada e que é muito utilizada, né? Que é a classe de impressão aí, né? System.out.println. Então o pacote System, como eu falei para vocês, ele não precisa ser importado, ele já vem automaticamente dentro da classe do Java, né? Da classe básica. Esse out já é um atributo estático. Então significa o seguinte, por que ela tem esse tipo de atributo? Porque ela está, na verdade, encapsulando a máquina real que a gente está utilizando. Então assim, a gente tem a máquina virtual Java, que é um objeto, e internamente ela está conectada, quando você começa a executá-la, com o hardware da tua máquina, o dispositivo de entrada, que são o teclado, o mouse, e os dispositivos de saída, que são provavelmente as caixinhas de som, o teu monitor ou os monitores, como vocês podem ver.
sockets de rede, IP, coisas do tipo assim. Então, esses caras aí, como eles estão, a máquina está lá, está executando, então foi uma escolha de arquitetura do Java criá-las e associá-las de forma estática ao ambiente. Essa é aquela razão de ter acontecido aquela coisa que eu expliquei para vocês lá na hora do scanner, acho que na primeira aula. Por isso que quando a gente fecha o cara, dentro daquele programa ninguém nunca mais consegue abrir, entendeu? Porque você fechou de vez a chamada com hardware, não é um objeto que tem uma ligação, entendeu? Então essa é uma das razões desse cara tá lá colocado dessa forma. Então o system.out é uma associação estática a uma coisa do hardware da máquina. E lá dentro dele tem uma classe chamada printString, entendeu? Que é onde você vai escolher usar. Esse out aqui normalmente é associado no pacote Java com a tela, né? o terminal que você está utilizando. Mas tem vários outros que você olhar a biblioteca, você pode escolher onde você quer jogar para cada um deles. Na hora que você pode instanciar também um print string diferente em algum outro dispositivo que você tem interesse. E aí vem o ponto que você coloca realmente aquele hello world, que seria a nossa string que aparece aí no terminal que a gente normalmente coloca. Lembrando, o System.out.println, em tese, ele serve para imprimir tipos primitivos. Então, assim, se você jogar um objeto aí, ele vai imprimir a referência do objeto, se for qualquer coisa que não é um tipo primitivo. Cara, sobre pacotes, é isso que eu queria falar, porque é um negócio bem bobinho, é mais de organização. Agora a gente vai entrar realmente na carne, na proteína, porque vocês receberam agora foi só salada, batatinha, tá? Pra encher mesmo. Agora que vem a proteína da refeição, que a gente fala de herança em Java. Então, primeira coisa que a gente fala antes de falar da herança no Java, herança é considerado o segundo pilar do paradigma orientado a objeto. O primeiro é o encapsulamento. Então, utilizar gets e setters, utilizar os modificadores de acesso, public, private, protected, é a primeira etapa de você obedecer o paradigma orientado a objeto. Então, você está usando esse cara e você já está adotando o paradigma do encapsulamento, que ele, com certeza, é uma das grandes bases. O segundo é a herança. Por que a herança é tão importante? Porque a herança preconiza um comportamento muito legal que acontece no mundo real e que a gente tenta mimetizar, né, dentro do ambiente de computacional, que é a gente entender que no mundo existe o conceito de coisas que compartilham um conjunto muito grande de atributos, mas algumas outras têm esse mesmo conjunto, mas alguns a mais, específicos só daquela classe. Por exemplo, você tem a classe, a gente gosta de usar animais porque eles são um exemplo muito bom disso aí, né? A classe dos cachorros, pô, é cachorro genérico, né? Mas tem alguns tipos de cachorro específico que tem pelos de certa cor, alguns cachorros específicos que têm uma certa altura, um peso, tem certos cachorros que têm um certo tipo de, sei lá, cor da língua. Então, assim, esses atributos que tornam aquele subconjunto de instâncias do mundo real único, isso aí é que gera o conceito de especialização. Ele se especializou, aquele conjunto de caras, eles têm as mesmas características do grupo geral, mas tem algumas que separam ele dos outros amiguinhos dele, dos outros iguais a ele. Então essas características exclusivas de um subconjunto caracterizam essa questão da herança. Então aqueles caras, eles têm comportamentos abstratos ou comportamentos que eles herdaram de um ancestral em comum, mas eles operam agora com um comportamento específico, que é desenhado somente para eles. Então, assim, agora, quando a gente fala de computacionalmente de herança em Java, é uma classe que a gente está derivando da outra. Então, a gente chama ela de superclasse dentro da linguagem Java e normalmente dentro do conceito de orientação a objeto. Algumas pessoas chamam de classe pai, mas esse termo não é muito utilizado não. É mais normal mesmo a gente chamar de superclasse, tá? E a classe que é especializada a gente chama de subclasse. É mais normal vocês ouvirem a palavra especialização e abstrato, superclasse e subclasse do que pai e filha, tá? É muito mais normal vocês encontrarem nas documentações que vocês vão passar a ler sobre isso aí, tá? Qual é a vantagem disso aí? Ela permite você, ao mesmo tempo que você encapsula código, você reaproveita comportamentos que são incomuns em muitas classes. Reaproveitar o comportamento é uma chamada para o reaproveitamento de código também. Então, você concentra a implementação num ponto só. E a orientação a objeto ela tenta privilegiar isso o máximo possível.
Se muitas coisas têm a mesma implementação, ou têm o mesmo comportamento, elas devem ter uma só implementação em um lugar só. E essa implementação ser compartilhada ou ser reaproveitada o máximo possível. Então a herança, ela abraça esse princípio. Tá? Então todos os atributos quanto métodos implementados na superclasse passam a fazer parte da superclasse, ou da subclasse. E lembrando, fazer parte não significa necessariamente que você não pode utilizar, você não pode deixar ela específica ou reimplementá-la. Mas ela fica disponível como um comportamento que você ganha por ser um exemplar daquele cara. Então aí tem um exemplo clássico de hierarquia de um cara bem abstrato, é classe pessoa. Então ali é pessoa tal. Tem os atributos de pessoa que vocês podem imaginar, nome, data de nascimento, coisa do tipo. Aí a gente tem especializações daquela pessoa dentro daquele sistema, que é o estudante, que é o professor e que é o funcionário. Pô, legal. Só que dentro do estudante a gente imagina que ainda tem dois tipos diferentes de estudantes, que eles são estudantes, mas eles não são a mesma coisa. Entendeu? Eles operam em lugares diferentes, tal, tem atributos diferentes internamente. Então, estudante de pós-graduação, estudante de pós-graduação. Os professores, a gente também tem uma hierarquia interna dentro dos professores, que é o assistente, o adjunto, o titular. E os funcionários, tem o técnico, o superior e o administrativo. Então, o que acontece? A gente está inventando? Não. É que o ponto todo é, quanto mais perto da realidade a nossa modelagem se torna, mais correto o nosso código, mais correto o comportamento do sistema vai ser. Qual é a hora que dá problema quando a gente está fazendo um código bacana? É quando a gente tenta que fazer alguma gambiarra para imitar o mundo real. O mundo real ele é sempre um cara a gente a perseguir, porque ele funciona, está funcionando aqui, está direitinho e tal. A realidade está funcionando até agora. Então, assim, quando dá errado no código, a gente não consegue implementar exatamente aquilo que está no mundo real, é que esse gap semântico é que pode levar a alguns erros de compreensão, tipo, duas pessoas entendem um conceito diferente e vão implementar coisas diferentes e em algum momento esses conceitos vão colidir, o que vai gerar um bug complexo normalmente de ser tratado. Ou uma coisa mais simples, entendeu? Tipo, a pessoa vai fazer uma gambiarra que às vezes não é aceita na linguagem, que pode gerar um problema tipo um array out of bounds, uma leitura de um dado que não pode ser descrita, coisa do tipo aí. Então vamos lá. O segundo aí, um exemplinho aí, é a classe jogo aí, que tem um RPG, estratégia e simulação. São tipos de jogos e dentro dele tem suas especializações. É normal a gente ter uma especialização que só tem uma instância dentro dela? Sim, nada impede, tá, pessoal? Você ter um tipo que só tem um exemplar dentro dela lá, entendeu? Eu deveria implementar quando só tem uma? Sim. Mesmo que só tenha uma, implemente ela. Tente sempre mimetizar o mundo real sempre que você puder, tá? Classe carro. Aí tem o carro luxuoso, carro comercial. Eu prefiro dizer assim, eu tiraria até esse carro aí. É luxuoso, comercial, SUV, esportivo, corrida, sei lá, anfíbio. Porra, anfíbio é herança múltipla. Aí você já está forçando a barra do Java, com certeza. Conta corrente, é que vocês têm aí, a classe conta, né? Tem a corrente, poupança, investimento, tem os vários tipos aí que vocês conhecem. Aqui tem um exemplo bem legal de como é que funciona a herança em hierarquia, né? Então a gente tem a classe Object, que todo mundo vai ser objeto, então todo mundo que herda dela. Em UML a gente representa a especificação da herança ou da especialização com essa setinha. A setinha sempre sai da classe específica e aponta para a classe mais abstrata, ou da subclasse para a superclasse. O que ele está dizendo aqui? Que todo animal é um objeto, os animais têm o atributo peso e altura e os comportamentos andar, parar e falar. Aí dentro desse cara aqui tem três caras que estão no mesmo nível de hierarquia, então eles são equivalentes. O que significa? Mamífero, ave e réptil herdam as mesmas características de animal. Então todos eles, todo mamífero tem peso e altura, toda ave tem peso e altura, todo réptil tem peso e altura. Todo mamífero anda, para, fala, todo ave anda, para, fala e todo réptil anda, para e fala. Mas aí começa as nuances que você faz para cada um deles. Tipo, o mamífero, só os mamíferos mamam. Beleza, é porque os mamíferos normalmente têm glândula mamária, então é por isso que eles são mamíferos. Pô, beleza. As aves, só as aves têm o atributo largura asa e tem o método voar. Só os répteis têm o atributo nadar. Tá? Então assim,
esse comportamento específico aí é montado de modo que todo réptil continua sendo um animal e todo réptil continua sendo objeto. Lembrando, o objeto réptil ele vai conseguir responder qualquer tipo de... Tipo, vamos supor que tem um método, que o atributo, o parâmetro dele de chamada é preciso receber um objeto do tipo animal, entendeu? Tu pode largar um objeto do tipo réptil naquele parâmetro que o método vai ler. Mas está escrito lá, pessoal, recebe um objeto do tipo animal. Se tu largar um réptil lá, vai executar com perfeição. Se tu executar um método ave lá, vai executar com perfeição. Por quê? Eles são animais. Professor, tem um método lá que o parâmetro dele é tipo object. Eu posso jogar um mamífero, um objeto do tipo mamífero lá? Pode, por quê? Ele também é um objeto do tipo object. Todo cara de uma hierarquia, ele também é todas as classes que pertencem àquela hierarquia, até chegar no cara mais abstrato possível. Então, a parte de superclasse, o atributo peso, como eu acabei de falar aí, né? Tá todo mundo aí jogando. Então aí uma coisa interessante, né? Olha aí. Tem um exemplo do código aí, ave, pardal, aí começa com a árvorezinha aí. Opa, deixa eu permitir alguém aqui para entrar. Ele setou a altura e o peso do pardal e depois o boi colocou o peso e executou o método andar dele. Então assim, apesar de um mamífero não ter implementado nele o método andar, ele executa o cara, entendeu? Dá para voar o boi voar? Não, porque não foi implementado na API dele o método voar. Isso está implementado só no método, na classe ave. Então a gente não tem esse negócio de herança do irmão, tá? A herança é só da superclasse. Então, se tem um comportamento específico que foi implementado no irmão teu, e você acharia, cara, esse cara também tem esse comportamento. Por exemplo, assim, réptil, nada. Pô, alguns mamíferos nadam? Pô, acho que uma galera de mamífero nada. As aves nadam? Porra, tem uma ave que nem voa, ela só nada, cara. Tipo, o pinguim ia dar muito errado aí nessa hierarquia aí, porque ele não voa, cara, entendeu? Ele nada, entendeu? Então, assim, talvez nadar fosse um comportamento, na verdade, de animal. Assim, não só exclusivo do réptil, entendeu? Talvez, sei lá, a capacidade de respirar embaixo da água. Alguns répteis têm essa capacidade, salamandras, não sei. Talvez tenham, mas nadar talvez não fosse uma coisa muito específica somente de réptil. Pessoal, a gente pode questionar a modelagem? Sempre, cara. Nunca deixe de questionar uma modelagem, tá? Por quê? Aquilo que eu falei, eu acabei de pegar 2 bugs rápidos aqui, entendeu? Outros caras podem nadar e tem uma ave que não vai conseguir executar o método voar, entendeu? Então, porque é pinguim, cara. Então, lascou-se. Como é que a gente faz com essas exceções? A gente vai aprender a trabalhar com elas usando interface, não herança. Herança causa esse tipo de problema normalmente. Vamos lá. Para explicar a herança em Java, a gente usa essa palavra extends. Tá? Então, você define a classe específica, usa o extends, aí a classe geral vai ganhar esse cara com seus atributos e métodos e tal. O legal disso aí tudo é o seguinte, é que você pode criar rapidamente heranças, compartilhar comportamentos e atributos utilizando exatamente tudo aquilo que você vê. Então assim, dentro aqui do VS Code eu criei rapidinho aqui uma classe objeto, que tem só um método chamado getValor e setValor, e eu tenho um atributo aqui que agora vai virar private. Parabéns, cara. Professor Moisés, você agora obedeceu o encapsulamento. O que eu vou fazer agora? Bicho, eu vou criar uma especialização desse cara rapidox, cara. Entendeu? Que é o subobjeto, pô. Beleza, então... Opa, subobjeto ponto... Eita, cadê a rename aqui? Ponto Java. Public class subobjeto extends objeto. Opa! Não, estou compartilhando, vi o link do Meeting. Que aí o pessoal que está vendo pela internet também acompanha junto.
Deixa eu só definir, cara, deixa eu só definir aqui a linguagem do meu teclado, cara, porque esse teclado aqui é português. Eu vivo uma dicotomia muito grande, galera. Meu teclado externo ele é americano e o teclado desse notebook é português, cara. E eu não tô entendendo quem é quem aqui, né? Esse cara, pronto, beleza. Então, a gente definiu aqui Public Class, subobjeto, extends objeto. Tá todo mundo acompanhando aí dentro do linkzinho no Meeting? Hã? Pô, entrou uma galera agora, hein? Permitir todo mundo. Show de bola. Tô abrindo o VS Code aqui rapidinho, só pra gente brincar com ele e tal. Tô apresentando. Aqui eu tenho uma classe objeto que tem um atributo e dois métodos, basicamente o getSet dela. E tem aqui uma classe que eu vou utilizar ela. Então esse cara aqui, qual é a brincadeira toda? Eu vou fazer só o atributozinho dele também. Private, int, new valor. Aí eu vou usar aqui todas as get for new valor. Cara, eu adoro esse negócio, bicho. Setter. Pronto, cara, já criou meu getSet, maravilhoso, tal, cara, beleza. Então aqui na classe objeto, vamos lá. Então, eu tô aqui na minha classe app, que seria a minha classe main. Deixa eu executar ela aqui rapidinho, só para ver se está rodando tudo gostoso, tudo bonito, tá, beleza. Agora eu vou criar o objetinho aqui, subobjeto, subobjeto, igual new, subobjeto, pô, beleza. Com esse cara aqui agora, está criado, eu posso fazer duas coisas. Eu posso criar ponto. Olha o negócio aqui que vocês vão ver agora. A gente aparece agora disponível o set valor, que não é o valor da minha classe. Eu não implementei esse cara está herdado, bicho, entendeu? E eu também posso setar o meu novo valor, pô. Que esse é o já da minha classe nova. Então esse comportamento aqui, cara, esse set valor, imagine que é um método com um comportamento muito complicadão que vocês fizeram em algum lugar e tal. E muita gente vai precisar usar esse cara aí dentro de uma certa hierarquia de classes. Tipo, você faz uma biblioteca para trabalhar com venda de dispositivos, não sei o que e tal. Então você cria um encapsulador para dispositivos externos, por exemplo. Então, você tem vários dispositivos que vão conectar a tua plaquinha e tal. E o que acontece? Pô, você cria, vou fazer um wrapper para esses caras, entendeu? Aí, beleza. O que você pode fazer? Eu penso assim, cara, tem um método que todos esses caras aqui vão precisar, que é para fazer um tratamento de crítica de campo, adicionar, verificar um cabeçalho, alguma coisa. Você implementando a classe mais abstrata, cara, todo mundo automaticamente ganha aquela implementação implementada num lugar só. Então, quando a gente trabalha muito com hardware, essa parada de fazer um wrapper do hardware em uma classe é muito vantajosa. E você fazer esse wrapper utilizando herança, você ganha esse negócio, porque o nome de hardware tem essa parada de família. Então é muito comum você conectar famílias de dispositivos naquela porta. Então você não precisa trabalhar com um objetivo específico, você pode trabalhar com um cara mais abstrato, e dependendo do cara específico que vai entrando, aquele método abstrato entra, só seca e tal, e usa aquela implementação. Então é bem comum, tipo, placas de rede, normalmente placa ou drive de Wi-Fi, de Bluetooth e tal, acontece muito isso, você encapsular elas e você utilizar elas com esse tipo de estratégia. Então é um negócio muito legal de a gente fazer. Deixa eu imprimir esse cara aqui que eu acho tão bonitinho imprimir, cara, vamos lá.
Opa, 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 opa. Meu subobjeto, ponto. Opa, garotão. Sai daqui, rapaz. Na verdade, preciso comprar um mouse novo, né? O problema aqui não é o get valor e o get new valor. Pô, show de bola. Ctrl F5 tá aí. A nossa galerinha impressa aí. Então assim, um dos comportamentos que tem nesse cara aqui, bicho, ó, eu fiz o meu específico, mas tinha um cara que eu herdei automaticamente a implementação na faixa, na minha classe mais abstrata. Herança múltipla, cara, não é aceita em Java, entendeu? A gente pode fazer ela, sim, mas não com Java. Mas eu posso tentar imitar o comportamento da herança múltipla em Java? Pode, usando interface. É o que a gente vai ver na próxima aula. Como é que a gente mimetiza a herança múltipla utilizando interfaces? Entendeu? Mas assim, como isso é uma coisa que não é muito comum na natureza, então assim, tu não espera que tu vai forçar muito a barra da tua modelagem do mundo real se você não utilizar. Então assim, vou falar pra vocês, eu programei muito em Java e eu acho que eu só usei herança múltipla uma vez só, cara. E para isso eu utilizei interface. Então assim, não foi uma coisa que é muito comum e não dá muita dor de cabeça de implementar não. JavaScript, PHP, C Sharp, Ruby não aceitam também. Então assim, é uma questão muito de linguagem que aceita ou não. E como eu aprendi a programar em C++, eu aprendi muito assim, a usar herança múltipla e friendly classes que a gente tem em C++. Mas assim, para quem está programando em Java se acostuma, é uma questão mais de estilo de programação. Então vocês não vão sentir muita coisa. O problema de implementação mais clássico da herança múltipla é esse que está nessa última observação aí. Qual é? É se nas duas classes que você herda alguma coisa, tem um método com o mesmo nome. Aí lascou-se, brother, entendeu? Assim, lascou-se como? É porque, assim, se tem o mesmo nome, muito provavelmente eles vão ter uma assinatura parecida, cara. Aí ferrou, brother, entendeu? Ferrou demais. Porque aí você quer aquele problema da ambiguidade. Quem é que esse cara vai atender, brother? Vamos chamar. Vai ser do método A ou do método B. Então, assim, esse tipo de coisa aí é que é o problema que a herança múltipla causa. Então, nessa hora aí, tem, assim, obviamente, mulambices que você pode fazer, sobrescrever o método, tal, mudar uma parametrização de um cara para o outro e tal. Mas não é incomum, não. Isso às vezes acontece quando a gente tem o que a gente chama de hierarquia que se transforma em grafo. Tem um cara aqui A, que é o cara mais abstrato, aí tem o B e o C que herdam coisa dele, aí alguém precisa fazer aqui um D que herda desses caras de novo. Eu falei, minha nossa, meu, aí nessa hora que é quando o cara tem que fazer esse tipo de coisa que gera esse tipo de ambiguidade, é porque o cara às vezes está herdando dentro da mesma hierarquia. Quando o cara vai herdar caras diferentes de hierarquias separadas, aí esse negócio de métodos com o mesmo nome é mais difícil de acontecer. Mas, cara, já é um evento raro, mas dentro desse evento raro é mais comum o cara precisar herdar de dois caras da mesma hierarquia. Aí lascou-se. Então, classe Object ela é a raiz da hierarquia de todos os objetos da classe do Java. Então, define o comportamento básico que todo objeto deve possuir. Adivinha que comportamento é esse, cara? O comportamento de ter aquele ID que ninguém vê. Aquele ID que é escondido na linguagem, ele é implementado pela classe Object. Então, fica um atributo que ninguém vê escondidinho ali, entendeu? E a parte do processo de instanciação dela, de associação, ela é uma referência. Tá? Então, essa exceção é a única classe que não tem superclasse, ela é a raiz de todo mundo. Todo objeto Java vai vir dela. E interessante, né? Como alguns comportamentos, tipo da classe em sequenciamento, né? Quando você serializa ou serialize, é um cara que ele é compatível com a classe Object, significa que todos os objetos do Java podem ser serializados. Então, isso é uma outra coisa. Se você observa, quem é que pode operar na classe Object? Se você descobre quem pode operar na classe Object, você descobre quem pode operar em qualquer classe do Java. Então, uma outra dica para você saber se você vai ver uma operação que é compatível com muitas coisas. Mas todo mundo aí, cara, show de bola.
Métodos úteis, cara, da classe Object. Converter um cara para string, comparar a referência de dois objetos, descobrir se dois objetos são iguais. Entendeu? Às vezes, a gente precisa descobrir se a gente está vendo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, exemplo, professor, vamos supor que você vai implementar lá um cara que você não quer que receba a mesma conexão duas vezes, alguma coisa do tipo, e você não está usando um padrão de projeto tipo uma factory ou não está usando um singleton. Aí você precisa perceber, cara, eu já vi essa referência desse objeto antes na minha vida, tu tem um cache de referência e tal, aí tu usa o equals object desse cara aqui que ele encontra para saber se a referência que você está recebendo é alguma que você já tem no seu negócio aí. E outra é a clonagem de objetos, tá? Que é outra coisa bem legal. Construtor de subclasse. Aí vamos olhar uma coisa legal agora. Normalmente, quando a gente programa em orientação a objeto, tem uma recomendação que eu gosto de fazer para os alunos, é sempre usar esse diz aqui, quando a gente está colocando aqui, ó. Usar esse diz aqui toda hora. Se vocês perceberam, tipo, aqui nessa classe aqui, tal diz em alguns lugares. Aqui nessa classe aqui não tal. Aqui no return não tá. Quando a gente usa o gerador de getSetter automático de algumas IDEs, algumas não vão usar o diz em todas, entendeu? Mas por que eu acho que é uma ótima prática de programação você se acostumar a colocar esse cara sempre, brother, entendeu? Porque esse cara aí deixa muito claro para você quando você está trabalhando com um atributo da tua classe e quando você está trabalhando com um atributo da sua superclasse. Então assim, e é possível isso, cara, é a coisa mais normal do mundo. Então, diz se você está trabalhando com o teu objeto, super quando você está trabalhando com o cara no objeto anterior. Vamos supor que aqui eu tivesse um construtor. Então aqui eu faço um construtor objeto, entendeu? Nesse construtor aqui, eu recebo um parâmetro, um número aqui, e esse número aqui eu uso para inicializar, set o valor num. Então, cadê aqui o set o valor? O que tu está reclamando, cara? Para de reclamar, não tem nada para reclamar não. Então assim, o que esse cara está fazendo aqui? Bem, eu estou fazendo meu construtor, recebe um parâmetro, esse cara aqui seta o valor. View problem. Como é que é, cara? Override do método calling constructor. Não, cara, não estou fazendo nada disso não, bicho. Fica aí. Acho que esse cara aqui fumou um pouco, relaxa. Aí vamos lá. Extends, tá, beleza. Set o valor. Não. Deixa eu só pegar um negócio aqui, vai, ponto. App Java. Ah, tá. Aí aqui eu vou ter que inicializar esse cara com um valor, colocar aqui, sei lá, 2. Vamos lá, então, voltando aqui no exemplo. Tem um objeto, criei esse construtor aqui. Esse construtor tem um parâmetro que ele recebe. Porra, legal, você tem o cara. Dentro desse cara aqui, por que ele começou a dar um erro? Porque quando um construtor da tua classe abstrata tem um parâmetro, ele precisa ser setado, você ganha uma responsabilidade para todas as classes que vêm depois. Você é obrigado também a criar o construtor da sua classe. Então, nesse cara aqui, tu tem que criar o subObject. Olha uma coisa interessante, tu já viu que ele já colocou aqui super na primeira linha? É porque isso é uma regra que você não pode trocar. Quando você
você está herdando um comportamento, e esse comportamento que vem de uma classe mais abstrata possui um construtor, a primeira obrigação que você faz no construtor de qualquer classe específica é setar o construtor original dela. Então, se você precisa ter o mesmo parâmetro de entrada do construtor original, você não precisa. Você pode setar com o valor na mão se você quiser aqui. No caso aqui, ele já inicializou e setou o cara. Mas você pode colocar aqui um int, num também, e esse cara aqui vir para cá, pô. E aí você pode setar, dar o seu set new valor aqui. Aí você põe aqui o teu num também, caso você queira. Deixa eu ver se aí aqui ele já vai reclamar, porque obviamente ele exige também um objeto para ele aqui. Ctrl F5. Então assim, quando a gente começa a pensar nesses... Obviamente o que eu estou subscrevendo os caras, deixa eu tirar aqui. Agora eu vou compilar. Agora está com os valores que a gente setou aqui, entendeu? Então, olha o que é interessante aqui. Se você, sem querer, não, professor, eu sou contra as regras, cara, eu não gosto desse negócio aí de ficar me obrigando a fazer do jeito que eu quero. Não, eu quero fazer do meu jeito, entendeu? Cara, basta trocar a linha que vai dar pau. Então, assim, não adianta. O super tem que ser a primeira coisa que você vai setar dentro do construtor. E ele vai obedecer sempre a ordem do outro cara. Professor, e se eu quiser criar um segundo construtor desse cara aqui, utilizando... Eu posso utilizar o primeiro como base, entendeu? Se você fizer esse tipo de coisa aqui, ó, diz, e passar um atributo tipo 4. Cadê ponto vírgula aqui? Por que esse cara aqui, professor, ele não deu erro, eu não chamei o super, entendeu? Isso aqui é uma coisa que a gente viu na aula passada, talvez possa ter passado desapercebido para vocês quando eu falei de construtor, mas qual é o ponto todo? Você pode usar uma implementação de construtor e a partir dela chamar os outros construtores com aquela mesma implementação. Então o que significa? Esse construtor aqui que não chama não precisa receber nenhum parâmetro, ele chama esse construtor aqui passando esse atributo aqui como parâmetro para ele de inicialização. Esse comportamento também de usar uma implementação só de construtor e a partir dela fazer um construtor bem genérico, entendeu? E a partir deles criar outros específicos, reutilizando ele, também é uma ótima prática de programação orientada a objeto, e principalmente em Java. Então eu queria mostrar que esse tipo de coisa também você pode fazer, porque alguém pode perguntar, pô, mas aqui não tem um construtor que não está usando o diz, esse aqui, não está usando o super. É porque você está usando essa implementação aqui para fazer o ponto todo. Cadê? Tal. É isso aqui mesmo. Vamos lá. Vou continuar aqui agora. Como eu falei, deve estar na mesma linha do construtor, antes da construtor atual. Quando nenhuma chamada é feita no construtor, o Java automaticamente inclui a chamada super na primeira linha, como vocês viram aqui. Se o super não recebe nenhum parâmetro. Se o super recebe um parâmetro, acabou, cara. Tu tem que chamar o cara explicitamente. O Java não vai fazer isso para você, tá? Então, assim, o Java ele é muito mãe porque ele deixa algumas coisas implícitas para você quando o negócio é muito básico, tá? Então, mas assim eu digo, por mais que o Java crie automático para você, não cria na mão, cara, deixa explícito, não deixa eu falo a mesma coisa quando eu ensino a galera a programar em TypeScript. Não deixa a parada subentendida não, cara. Assim, já estamos adultos, o joguinho passou, cara. Fala direto, entendeu? Abre o jogo, entendeu? Implementa o método, mesmo que esteja vazio, para a pessoa saber, não, ali tem um método, tem um coração pensando ali e tal. Tá apaixonado. Se o construtor sempre não existir na superclasse, ocorrerá um erro de compilação, como vocês já viram aí. Então tá aí o exemplinho. Um animal aí que tem um construtor que recebe o parâmetro peso e altura aí, são setados e tal. E tem um amigão mamífero aí. Logo, imitando aquele exemplo que eu fiz ainda agora, tem que receber, na inicialização dele, o super lá. Então, o construtor do animal chama primeiro, aí depois eu posso fazer alguma coisa específica no meu, caso seja necessário. Tá? E aí, ó, no caso, a ave está fazendo a mesma coisa aí, só que o que ela faz?
O construtor do animal tem dois parâmetros, o construtor da ave tem três, porque dois parâmetros ela já sabe que ela vai repassar para o construtor da superclasse dela, do animal. E o último é dela, entendeu? Eu tenho que obedecer alguma regra, professor, na hora que eu vou criar um construtor assim que vai receber parâmetro do construtor da minha classe anterior? Cara, não tem uma regra específica, tem só um direcionamento. Primeiro os atributos na ordem de todo mundo que vem antes de você. Então, vamos supor que tu está preenchendo uma hierarquia de 3 construtores, entendeu? Então, os primeiros parâmetros do construtor lá de cima, o segundo do meio, por último o teu. Então, assim, se você segue isso, as pessoas que vão olhar teu código por aí vão saber o que está acontecendo. Se você muda isso de posição, você pode causar um pouco de estranheza para a galera que está vendo o teu código, tá? A superclasse não, porque o super é assim, o super é quando você chama a superclasse dela. Então, assim, a classe animal é o topo da hierarquia, entendeu? Dos animais. É, como ela não estende explicitamente ninguém, tá vendo que não tem a palavrinha extends nela, então ela não tem superclasse, entendeu? Dentro da linguagem Java, implicitamente tem, entendeu? Mas a que você cria como usuário não tem. Então ela é o topo da hierarquia, ela é a raiz da tua hierarquia. Então ela é a única que não tem essa chamada super. Todas as outras vão precisar ter, da hierarquia abaixo. Vamos supor que tu fizesse a ave, aí tem ave de rapina, ave marítima, uma coisa do tipo assim. Todas elas teriam que ter o super da ave e depois o super da ave chama o super do animal. Entendeu? Então, a partir daí você é obrigado a chamar o super para todo mundo. Tá aí um ponto que está mostrando aí, um exemplo daqueles bobinhos, né? Tem a classe A que tem um atributo izinho aí, e tem um construtor dela que o i recebe 1. Então o construtor do azinho é inicializado com 1. E aí o que ele está fazendo aí? Ele vai criar a classe B que estende A. O que ele faz com o B? Cara, ele no construtor do B, ele incrementa o 1. Que 1? Cara, o atributo que ele tem. Esse i aqui é o atributo da superclasse dele, entendeu? Mas como não está dito em lugar nenhum que é da superclasse, tu olha em cima, mas pô, que atributo vai ser esse? Vai ser o atributo da superclasse. Professor, o senhor recomenda códigos assim? Altamente não, cara. Isso é um código altamente legível, entendeu? Cai isso em qualquer lugar, cai isso num pull request meu, eu jogava uma lata de cerveja na casa do maluco, entendeu? Não pode aparecer um negócio, isso aí é muito legível, então... Quer incrementar? Põe super, ponta, alguma coisa para o cara saber que ele está incrementando o atributo da superclasse, tá? Mesma coisa da classe C. A classe C estende a B. Pô, a B, mas qual é aquele I da B, cara? É o que ele herdou da A. Então, assim, o C está pegando um cara do B, mas o do B está pegando um cara do A. Então tá todo mundo falando do mesmo atributo. Mas lembrando, é o atributo só da superclasse. Então cada um desses caras aí vai ter o seu comportamento e você está lidando sempre com o mesmo atributo, entendeu? Então assim, a brincadeira toda é como você lida. O B, o A quando eu inicializo dele, assim, está dizendo aí A igual a 1, a execução, né? O A igual a 1, o B igual a 2, o C igual a 3. Significa que o C está vendo o atributo do A? Não. Esses caras são objetos na memória completamente diferentes, porque eles são objetos diferentes, eles não estão compartilhando memória. Mas na hora que o B é inicializado, ele herdou um cara que já estava inicializado com 1 do A. Então o B, aquele I ali, já estava com 1. Porque o cara quando foi chamado executou o super do A. Então quando o B é criado, o 1 já está setado com 1. Aí quando o construtor dele é inicializado, começa com 2. O C, quando é executado, a inicialização dele já vê o 1 com 2, porque ele herdou aquele I inicializado com 2. Por quê? O 1 foi herdado do A, o 2 foi herdado do B, o I do C, a memória dele já vem com 2. Ele só faz incrementar para 3. Então, isso aqui é para vocês não confundirem quem executa quem. E quem, assim, não existe compartilhamento de memória. Esses caras são caras completamente separados, com contexto de memória completamente diferente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aí está reclamando aí do tipo, que a gente não pode colocar. Entendeu? Teria que fazer a correção do super. E assim por diante. Agora vem a parte que eu digo assim, parte profissional, entendeu? Dessa implementação. Qual é?
é o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês ali, lá no iniciozinho, que, pô, tinha um método voar da ave lá, cara, mas, cara, nem toda ave voa, professor. Cara, pinguim não voa, brother. O bicho nada bem pra caramba, tal, mas o bicho não voa, entendeu? Eu aprendi isso lá no Madagascar, legal. Então o que que acontece? Às vezes você precisa fazer certos ajustes nas implementações das classes específicas que você recebe. Ou então, a classe que você tem como abstrato, ela não implementa completamente o teu comportamento. Ela te dá mais uma obrigação de implementar aquele comportamento específico. Então nessa hora você faz um negócio chamado sobreposição de método, que é diferente de sobrecarga. Lembrando, sobrecarga, o que é uma sobrecarga? É, dentro da mesma classe, você tem várias implementações do mesmo método com diferentes assinaturas, dentro da mesma classe. O que é sobreposição? É, tem uma classe que você herdou, que tem um comportamento, você vai reescrever o comportamento da classe. Você, em tese, não precisaria implementar aquele método, mas você reimplementa aquele cara de novo. Aquela reimplementação é chamada de sobreposição. Então, você pegou a tua herança e falou, cara, essa herança não serve para mim, cara. Aí você escreve novamente o método, entendeu? Não dá problema de método com novo nome. O Java entende, cara, não, aquele cara ali, ele abdicou daquela implementação que veio herdada e vai ter uma implementação própria dele, tá? Então esse aqui é o conceito de sobreposição. Pode ter o mesmo nome e os mesmos parâmetros, significa que você vai implementar a mesma assinatura, tá? Professor, e se implementar com uma assinatura diferente? Não vai ser uma sobreposição, tá? Você vai ser um outro método com uma assinatura diferente. Se você implementar a assinatura original, aí ele vai implementar a da superclasse. Tá? Também conhecido como redefinição de método. Eu digo assim, sobre a escrita, eu prefiro mais falar de que você redefiniu o método. Acho que é a forma mais tecnicamente correta de se referir a essa ação que você faz aí, tá? Convisto como método overriding, beleza. Na sobreposição, você reescreve, né, o método da superclasse. Sobreposição de métodos, cara, que carro lindo, maluco. Vamos modificar o truck classe com 4 rodas gigantes, né? Como é que aconteceria aí? Então, é o cara que vai faria essa implementação aí, o cara, ele recebeu a herança, mas falou, como é que é? Porra, eu não posso usar roda normal. Então ele escreve um novo método, novos atributos. Você pode sobrescrever basicamente tudo que você quiser, tá? O exemplo de sobreposição que já vem na natureza da biblioteca Java, o equals, entendeu? A classe Object declara e implementa o método equals desse jeito aí. Você pode sobrescrever a tua classe equals? Pode. Como é que funciona? Como você pode comparar qualquer objeto com qualquer outro objeto, todos eles vão ter essa classe implementada internamente, mesmo que você não saiba. Mas assim, como é que eu comparo dois objetos, professor? Às vezes você pode comparar o objeto pela sua referência. Como é que está escrito aí? O que ele está fazendo aí? Ele retorna true se os dois objetos têm o mesmo endereço na memória. O this é o endereço a referência daquele objeto que recebeu a mensagem, e o obj é a referência do cara que foi passado como parâmetro. Mas alguém podia falar assim, não, cara, eu queria comparar esses dois objetos comparando internamente algum atributo entre eles. Tipo, vamos supor que você tem a classe pessoa, e a classe pessoa tem um atributo chamado data de nascimento, entendeu? Aí tu quer comparar essas duas pessoas, quem é maior que a outra, ou quem é mais velho que a outra, alguma coisa do tipo assim. Aí vamos supor que você tivesse o atributo também altura, em centímetros. Então, muito provavelmente, se foi bem implementado no orientador do objeto, essa classe vai ter um método chamado getAltura. Aí você pode dizer assim, pô, você quer comparar, você quer ordenar um vetor de pessoas pela altura, entendeu? Aí você pode fazer um comparador só comparando esse atributo, o equals, maior, menor, alguma coisa do tipo assim. Então, o equals você podia saber, duas pessoas têm a mesma altura, aí compara o equals, tu compara o this.getAltura, o objeto.getAltura, você compara ele a altura desses dois caras, entendeu? Então você diz o parâmetro que você quer comparar os objetos aí. Olha aí o cara assim, quando você vai comparar strings, aí você pode comparar tipo par, o array de char, alguma coisa do tipo assim. Então, esse cara aqui você pode sobrescrever a hora que você quiser. E é um dos exercícios mais básicos que tem para a gente explicar o processo de sobreposição, é sobrescrever métodos clássicos como o equals, tá? Ou maior.
greater than, smaller than, ou smaller, que a gente coloca normalmente esse cara aí. Opa, mais um que permitindo todo mundo entrando aqui. Vamos lá. A principal ideia da sobrepressão é permitir que uma classe pode se implementar de uma forma diferente. Por que, cara? Ele deu um exemplo muito legal aí, do falar, entendeu? Que eu, na verdade, se eu fosse implementar esse cara, eu emitiria com um método emitir som. Eu acho que é mais legal do que falar, porque falar é um negócio bem pesado, entendeu? Só papagaios e humanos falam legal, cara. Então, assim, tem um animal que tem... Lá foi implementado, lá em animal, o método falar. Aí o que acontece? Aí, pô, esse método aí foi herdado pelos mamíferos e pelas árvores. E, por herança, novamente, a classe dos cachorros ganhou o falar, e a classe dos gatos ganhou o falar, a classe dos papagaios ganhou o falar. Só que, cara, o cachorro, ele não fala, brother. O cachorro, ele late, gato mia. Só papagaio que eu considero que fala, cara, assim, entendeu? O papagaio fala maneiro mesmo, entendeu? Então, assim, nessa hora, a gente deveria sobrescrever esse cara. E a gente ainda poderia fazer uma coisa mais louca ainda. Eu imagino que o papagaio, o gato, vai ter o método miar. Eu aposto que o cachorro vai ter o método latir. E o papagaio vai ter o método fazer barulho, sei lá, alguma coisa louca, imitar vozes, alguma coisa do tipo assim. Nessa hora, a implementação falar do cachorro vai ser a chamada do método latir. A implementação do método falar do gato vai ser a chamada do método miar, entendeu? Então, você reaproveita a implementação daquele cara para manter consistente a interface do cara. Todo mundo fala, mas cada um vai ter a sua implementação diferente do cara. No caso, tá aí um exemplo bem bacana desse que eu acabei de falar. Você tem um void falar aí e tal, beleza. Aí o cachorro está de mamífero, entendeu? Aí dentro dele lá, ele reimplementou o falar. Ele colocou o falar com uma implementação diferente. Ele deu um sistema de print line, cachorro fala au au. No gato fala miau. Papagaio fala mengão aí, campeão, tal, papá. Professor, eu não sei quem torce pro Flamengo. O meu time é PA, cara. Eu não sei. O meu time de PA, ele sempre ganha no final, entendeu? Então, assim, o Mengão pode ganhar às vezes. Então, assim, cada um desses caras tem uma implementação separada e diferente. E esse aqui é o ponto. A gente reimplementou. Aí tem uma implementação simples que é um print line, mas podia ser uma chamada de um método gigante ou chamar outro método que foi implementado nessa própria classe. Que seria até o mais legal de fazer, tá? E aí vem a brincadeira que eu acho mais bacana. Você mantendo isso, você mantendo a homogeneidade da interface, você permite esse tipo de coisa acontecer aí. Você tem uma classe abstrata chamada animal sendo instanciada, você tem um cachorro, você tem um gato, você tem um papagaio, e você pode executar o método falar em todo mundo. O que isso aqui possibilita? Tem método, tem um padrão de projeto chamado Chain of Command, entendeu? É cadeia de comando, que ele trata os objetos de forma recursiva utilizando uma chamada igual para todo mundo, entendeu? Então esse cara aqui já habilita esse tipo de padrão de projeto ser implementado com muita facilidade, entendeu? Então é um negócio bem legal de a gente já começar a pensar assim, cara, padronização de interfaces, mesmo de APIs de objetos que estão numa hierarquia, já é uma prática de programação sólida que a gente chama. O animal fala, o cachorro fala, o gato fala, o papagaio fala, então você vê todo mundo consegue responder a mesma API. E essa é a razão de você poder passar um objeto papagaio para um parâmetro chamado parâmetro animal. Tipo assim, um parâmetro. Esse método aqui recebe objeto do tipo animal, e tu joga um papagaio lá. Por quê? Você sabe, se o cara vai usar um objeto do tipo animal, ele só pode chamar alguns tipos de métodos. Como o papagaio é um animal, obrigatoriamente ele vai ter aqueles métodos implementados e vai executar aqueles métodos sem erro. Então você sempre vai poder jogar o teu objeto, você não precisa transformar isso, você sempre vai poder jogar esse objeto para outro lugar, só que uma coisa engraçada, você também pode fazer uma coisa mais louca ainda, que é essa aqui que eu vou mostrar. Estou aqui no teu app, né? Então assim, eu posso fazer uma coisa que é bem diferente mesmo. Tá vendo esse objeto aqui? Eu criei ele como um subobjeto. Tá, então o que eu vou fazer agora?
esse cara aqui, eu vou chamar de objeto 2. Ele é do tipo objeto, mas olha como é que eu vou inicializar ele. Então assim, eu tenho um tipo, mas eu declarei o cara como um tipo abstrato, mas eu vou inicializar um objeto de um tipo mais específico, vou passar para ele. Entendeu? E eu posso depois, se eu quiser, fazer cache desse cara de novo para o tipo objeto, entendeu? Passando uma variável. Isso aqui é outra coisa que facilita a gente brincar com parâmetros quando a gente sabe a hierarquia dos objetos que a gente está brincando. Então assim, às vezes você quer manter a parametrização dos objetos que você está recebendo ou passando, principalmente quando você vai utilizar um padrão chamado factory, entendeu? Então você pode criar objetos do tipo mais específicos para uma API mais simples, você pode passar eles. Então assim, o que isso possibilita? Você utilizar uma API durante muito tempo, passando implementações de objetos novos, colocando essa capa anterior que é compatível com aquela API que você está utilizando. Você não precisa reescrever de novo a API, entendeu? Você passa, não, cara, minha API aqui ela herda atributos daquela ali, então eu vou passar aquele objeto lá, jogo para ela, vai funcionar direitinho. Dá para mimetizar a mesma coisa utilizando também interfaces, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Porque aí você declara não o objeto do tipo, você declara já um objeto do tipo interface. Aí você pode jogar qualquer pessoa que implementa aquela interface naquele cara que o cara vai aceitar também bacana. Só que a vantagem de implementar o objeto é que você tem acesso aos métodos todos que aquele cara herda. Então assim, se o objeto 2 aqui, a classe objeto tivesse muitos métodos que uma superclasse dela tivesse, esse cara também teria acessado. Quando você usa interface somente, aí você trava somente naqueles métodos que estão na interface, ele não tem acesso a superclasse nenhuma daquele cara. Então tem esse pró e contra que a gente leva aí. Mas eu vou dizer para vocês, eu gosto muito, muito, muito mais quando a gente faz desse tipo aqui. Sobre object... eu já declarei, cara, foi mal, cara. Obrigado por ter me consertado. Isso é uma boa ideia, cara. Parabéns para você. Agora vamos falar de polimorfismo, né, cara? Então, assim, que é uma coisa que eu acabei de falar aqui, mas eu vou falar de forma diferente. Tipo assim, polimorfismo em orientação a objeto é o terceiro pilar. Então, assim, encapsulamento, herança e polimorfismo. Só que esse polimorfismo, galera, ele tem de diferentes formas, de diferentes implementações. A primeira forma de polimorfismo importante em orientação a objeto é o polimorfismo de herança. Que esse que vocês viram fazer ainda agora aqui de uma certa forma. Tem outros, mas esse aqui é a primeira forma que vocês vão conhecer de polimorfismo. É uma classe específica se comportar como uma classe mais abstrata dela. Obviamente, não acontece o inverso, tá? Uma classe abstrata nunca vai conseguir se comportar como uma classe específica. Mas o contrário sempre acontece. Então, métodos sobrepostos dos objetos se comportarão sempre de acordo com a sua classe específica. Esse é o básico, né? Então, se você tem uma classe que ela fez sobreposição de algum método, aí, se ela reescrever alguma coisa, pode ter certeza vai dar um erro. Porque ele não vai caber, aquele comportamento não é mais garantido pela herança. Isso é conhecido como polimorfismo, entendeu? Então, assim, você tem o mesmo método que vai ser executado de diferentes formas. A coisa mais comum que vocês vão ver aí, tipo, desse método que tem a mesma assinatura com se comportar de forma diferente, entendeu? É esse cara que a gente chama de polimorfismo de inclusão. Então, é o polimorfismo que eu chamo, polimorfismo que ele é característico das heranças, entendeu? Das subclasses. Então, quando duas ou mais classes relacionadas por herança, classe A e classe B, possuem métodos com a mesma assinatura, mas implementações diferentes, eles são sobrepostos. Então você tem essa sobrecarga, aquela sobreposição, aquele polimorfismo. Por exemplo, o equals. Então, na classe abstrata, o equals tem um comportamento. Na classe específica, o equals tem outro comportamento, mas aquele que ela tem não é o mesmo que mas ele vai ter um comportamento diferente, porque ele foi sobrescrito. Então você incluiu uma nova forma da comparação ser feita. Tá? Então, aí um exemplo, da situação que eu comentei ainda agora, de você poder trabalhar um objeto como sendo outros. Eu criei um array de animais. Aí tu tá lá dentro, vou fazer aqui
um sisteminha para o meu zoológico, tal, papapá, e eu estou implementando cada animal com suas características, tá? Implementei uma hierarquia, papapá. E agora eu vou implementar um array aqui, onde eu vou guardar as referências dos objetos dos animais que eu criei aqui no meu negócio. Então assim, aí se os caras são do tipo animal, e você colocou cachorro, gato, louro, cachorro animal, outro animal, todos eles vão obedecer o get nome, o falar, o get peso, os atributos em comum. Você vai poder tratar aqueles caras de uma forma só, porque todos eles são compatíveis com aquele cara lá. Mas se você executar métodos exclusivos de cada um, aí vai acontecer o polimorfismo, tipo, ele está executando aí o falar de cada animal. Então cada animal vai executar o seu comportamento, que pode ser do cachorro, vai ser diferente do papagaio, que vai ser diferente do gato, que vai ser diferente do animal abstrato e tal. Então você tem aquela mistura do comportamento homogêneo, padrão, igual, dos métodos que não são sobrescritos, e o comportamento polimórfico dos métodos que têm implementações únicas e específicas. Polimorfismo, muita loucura, né? Em Java, o polimorfismo acontece por padrão, sempre sem mais específico. A gente especifica um método chamado virtual, que é esse método que vai sobrescrever um comportamento de outra classe. Falando nisso, cara, deixa eu pegar aqui uma referência, cara. Caso vocês não conheçam, cara. O Reds. Eu acho que está aqui. Deixa eu ver se está aqui na minha máquina. Talvez esteja, cara. Red patterns. Code. Não. Tá lá no referências, acho que tá aqui, cara. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Cara, uma coisa que eu recomendo pra vocês. Procurem na internet, em lugares populares, esse livro aí, entendeu? Por quê? Entendeu? Cara, você tem uma cabeça antes de ler esse livro, você vai ter uma cabeça depois de ler esse livro. Entendeu? E por que esse livro é importante? Para desenvolvedor que vai desenvolver um sistema operacional como o ASP, vai trabalhar dentro dele. Cara, como o sistema operacional obedece princípios de padrão de projeto, principalmente esse uso de herança e polimorfismo de interface. Então, cara, ler esse livro aqui, na parte de encapsulamento de algoritmos, usando padrão de projeto, e usando padrões como Decorator, no caso aqui, como esse caso aqui de fazer o factory, que eu chamo, né? Cara, torna vocês desenvolvedores de outro nível. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo, cara, encontra esse livro aqui, não posso passar por vocês por questões legais e tal, entendeu? Não ao vivo aqui, tá gravando, claro. Entendeu? Então, assim, outro cara que vocês deveriam ver, cara, esse link aqui, ó. Deixa eu pegar na internet aqui, cara. Bicho, faça um favor a si mesmo. Visite esse site, cara. É o Design Patterns, o Refactoring Guru, cara. Bicho, visita esse site, lê esse maluco aí. O que é legal, cara? Ele não só tem os Design Patterns, mas ele mostra o Design Pattern em um monte de linguagem, cara. Então assim, pô, cara, o Design Pattern em Java. Aí tem todos aqui em Java que vocês já acham legal. Pô, professor, mas tem uma linguagem muito
sei lá, cara, muito cringe, cara. Eu programo em linguagens mais legais, cara, tal. Pô, tá bom, cara, vem aqui pro TypeScript, cara. Você que é modernão, tal. Cara fodástico, tá? Vai lá aqui, design patterns de TypeScript. Entende esses caras, bicho. Vocês vão usar muito, cara. Muito, muito. Mas eu sou um cara mais formal, das antigas. Eu, por menos, escovo o dente. Porra, ótimo, cara. C++, olha aí. Você vai programar dentro do ASP, cara, é muito legal que você tenha esse cara aqui aberto numa aba enquanto você estiver desenvolvendo as coisas, cara, porque você vai resolver uns problemas casca grossa sabendo esses designs aí. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Esse cara aqui é da programação do dia a dia, cara. Aquele cara ali é para uma leitura, para você entrar na filosofia da parada, tal. Agora, esse cara aqui é para guerra. Então, se fosse escolher um livro para guerra, é esse cara aqui, porque é botar, jogar, entender e ser feliz com a codagem, entendeu? Então, assim, vai nesse cara aqui, Refactoring Guru, compra o livrinho do cara, é barato, ajuda ele, cara, é um cara legal pra caramba. Tem o livro dele de Refactoring, entendeu? Fala sobre Refactoring Techniques, pô, bicho, conteúdo de primeira. Não tô fazendo obviamente esse vídeo está no YouTube, mas eu não estou sendo patrocinado por esse cara, entendeu? Então, assim, é porque o material é muito legal, pessoal. E uma coisa que eu acho legal é o Code Smells, essa sessão aqui. Por que é legal? A gente fala muito assim de coisas bacanas que vocês deveriam fazer para ser bom programador, mas às vezes a gente esquece de falar assim, cara, tá, o professor tá dando só os exemplos positivos, mas o que eu tinha que evitar? Cara, lê isso aqui, cara, porque aqui você vai evitar de cometer os vacilos aqui. É o manual pô, eu quero ser um programador muito nojento, cara, eu quero programar ruim. Segue esse conceito aqui, cara. Bloaters, abusadores, change preventers, tudo que você pode fazer para arruinar o teu projeto, o cara escreveu por aqui dando exemplo de coisa ruim que você pode fazer. Então, assim, vale a pena a leitura, cara. Vale a pena a leitura para não deixar seu código fedorento, entendeu? O Code Smells. Então, assim, eu acho muito legal, recomendo. É uma leitura de pouco tempo, mas de um valor assim absurdo, cara, de qualidade de desenvolvimento que você ganha com esse tipo de conhecimento que está dentro desse livro aí, tá? Voltando aqui, cara, porque a gente vai falar agora sobre método abstrato, cara, que é uma coisa legal. Método abstrato é bacana? É assim, cara, se tu é o cara que define o método abstrato, é bacana pra ti, entendeu? Se tu é o cara que vai ter que implementar o método, não é tão bacana, entendeu? Porque assim, é muito normal, às vezes, o cara mais sênior, assim, ele trabalha na hierarquia, projeta algoritmo e tal, implementa o template das classes, papai, aí vem o júnior assim, meu irmão, já estão os métodos com as assinaturas, aí tem a descrição, implementa o método tal, entendeu? Aí o cara vai todo pimpão achando que implementou, vê o negócio, não, aquilo ali vai vir da herança, aí quando vai ver ela tá abstract lá em cima, o cara vai ter que implementar o método todinho, Então o que acontece? Às vezes, para evitar aquele negócio de acontecer sobreposição, ou o que significa, alguém implementou um método numa classe abstrata. E o que o cara descobriu? Porra, brother, ninguém está usando aquele método, está todo mundo sobrescrevendo o método, porque cada classe específica tem precisa ter uma implementação única para aquele cara, não tem uma que é genérica. Mas todo mundo tem que ter aquele comportamento, ele só não é genérico. Assim. Então, assim, nessa hora você pode forçar um contrato. Entendeu? Você coloca lá naquele método que aquele método é abstrato, na classe que você está, na superclasse, aí quando o cara herda e o cara vai compilar, o compilador já vai dizer, cara, tem um método que tu precisa implementar, maluco. O cara falou lá que ele era abstrato na superclasse, agora aqui tu vai ter que pagar essa conta, implementa o teu aqui. Então é uma forma de forçar aquela homogeneidade da API dos objetinhos. Então você foi implementar classes abstratas e métodos abstratos. Então é o caso que ele está falando aí, né? Da gente ter métodos que precisam ser implementados, mas todo mundo vai ter que fazer esse cara de uma forma diferente. Então a gente define esse método, mas sem implementá-lo, entendeu? Então não por ser implementação, ele é apenas uma definição, entendeu? E tem esse modificador chamado abstract, que está bem aqui, ó. Vocês vão ver uma coisa igual a essa nas interfaces, entendeu? Por isso que eu digo assim, a interface ela faz muita coisa que a herança faz, mas sem amarrar a tanto quanto a herança te amarra. Então tem esse negócio, tem uma guerra filosófica entre a herança e vou dizer assim, entre
o uso de interfaces que vale a pena você se fazer e ler. Então, aquele primeiro livro que eu comentei com vocês, o Heads Up, ele é muito, 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 muito da política de você não usar a herança ou diminuir o uso da herança o máximo possível. Sempre que for possível, utilizar interfaces. Por quê? Elas desacoplam mais ainda o código. Eles são muito a favor do código bem desacoplado, entendeu? Então, assim, isso aí é porque a gente está tentando seguir um princípio de programação chamado SOLID. Então, assim, desses princípios aí obedece a esse baixo acoplamento das implementações. Então, aí o abstract, tipo, a classe minimal é abstract, significa, ela não pode, tu nunca pode dar new nela. Tu pode até definir objetos para ela, mas tu nunca vai dar new animal. Então, você não pode criar um objeto dela especificamente. Você pode criar um objeto de uma classe mais baixa que ela e setá-la num valor, mas nunca vai poder dar new animal. E dentro de uma classe abstrata você tem métodos abstratos, aqueles que, cara, você não precisa implementar, tá só a definição, aí tem um contrato, né? Abstract, aí vem o tipo, os parâmetros, tudo que ela precisa receber. Então você pode definir, falar tem que receber uma string. Todo mundo é obrigado a implementar um método falar que recebe uma string, nesse caso aí. Então, não pode criar, não põe nenhuma implementação, precisam ser herdadas para poder ser usadas. Então, legal, a gente já viu agora. Uma classe de uma subclasse abstrata só pode ser concreta, não pode ser abstrata. Se ela sobrepõe todos os métodos abstratos, fornece implementação para cada um deles. Quer dizer que a gente não pode fazer uma hierarquia de classes abstratas? Não, cara, aí tu forçou a barra. O Java não deixa não. Tá? Então, vamos lá. Não, na verdade, acho até que pode, mas eu acho que eu nunca vi nenhuma implementação factual assim dela acontecendo. Classe mamífero aí, no caso, é extends animal. Agora ela vai, aí nesse caso aí, esse cara vai, quando você compilar, ele vai obrigar quem for implementar uma classe mamífero, tipo, tem que implementar, tipo, eu vou implementar a classe cachorro, que extends mamífero. Ele vai ter que implementar todos os métodos que estão na conta do mamífero e na conta do animal aí, entendeu? Que é o caso aí do cara do falar. Tá? E o modificador final, como a gente viu anteriormente, cara, ele é um atributo, entendeu? Tu setou o cara, já era, ninguém pode trocar mais ele. Mas lembrando, tem já alguns que já estão na biblioteca math. Uso da biblioteca. A não ser que seja uma coisa, um parâmetro do projeto, uma coisa assim, um seed, que você usa para gerar alguma coisa no teu projeto e tal, e você usa esse cara aí. Mas para esses números matemáticos assim, eu recomendaria tu usar da biblioteca, tá? Professor, vamos lá. Conta um hack que o senhor já fez aí, que o senhor não sente muito orgulho de si mesmo, mas o senhor já fez. Cara, aconteceu uma vez, de eu estar num projeto Java, a gente estava usando uma biblioteca paga e o cara tinha travado uma certa funcionalidade, entendeu? Mas eu não precisava necessariamente usar aquela funcionalidade, mas eu precisava executar aquele método daquela funcionalidade. Aí como é que eu percebi que o cara que fez aquela biblioteca, ele ainda era um pouco amador, entendeu? O cara vendeu uma biblioteca, uma biblioteca Java para ser usada, com um monte de método implementado e tal, mas como é que a gente usava a biblioteca? A gente tinha que herdar. Herda as coisas e usa. Herda e usa. Herda e usa, tá? Só que tinha um certo método lá que tinha uma chave que você tinha que usar para modificar as coisas e tal, e travava para você não modificar essa chave, que era o contador de vezes que você estava usando software, entendeu? O que eu fiz, cara? Eu fiquei pensando assim, será que esse cara foi sagaz ou não? Ele chama um método aqui internamente para fazer a contagem do cara. Eu acho que eu vou sobrescrever esse método e colocar a minha contagem sempre zerando, cara. Aí o cara nunca vai saber que eu usei software, o contador sempre vai ser zero. Fui lá e funcionou. Cara, que mau caráter, professor Moisés. Foi mal, cara. Eu estava apenas testando um bug. O que aconteceu? O cara deixou um método para ser na hierarquia, que era um método importante, que ia ser executado independente da gente acontecer, porque a gente executava alguns métodos, ele chamava esse método escondido, que era da superclasse, mas ele esqueceu de colocar final, cara, no método que estava acima da classe que a gente usava. Quando você põe final em cima de um método, a tua subclasse não pode sobrescrever aquele cara. Tu trava. Não, bicho, não pode mexer nesse cara. Quando o cara deixou o cara se inscrever final, significa que tu pode sobrescrever qualquer método. Então,
Vamos supor que vocês vão implementar alguma coisa que vocês não querem que alguém que use e estenda aquela classe que você implementou possa modificar aquele método que você está fazendo, entendeu? Se você quer evitar isso, aí você tem que colocar a palavra final na implementação desse método. Cara, deveras importante, senão vocês podem encontrar algum esperto que pode sobrescrever o valor de uma porta de conexão, pode sobrescrever um IP, um endereço de IP de uma conexão, uma URL e tal, que vocês não queiram que seja sobrescrita. Então, assim, é uma dica importante aí do mundo real, das ruas, dos esgotos, dos becos e tal, que vocês têm que lembrar para não cometer vacilo, tá? E uma classe final significa que você não pode herdar, você não pode mexer nela, cara. Ela é linda, maravilhosa, tá lá, mas não pode modificar nada naquela classe, tá? Galera, cara, bicho, se eu tivesse treinado eu não ia conseguir fechar tão certinho quanto a hora que eu fechei agora. Quero agradecer vocês pela presença. O laboratório da aula de hoje ainda está composto no laboratório que vocês viram da última aula, então laboratório 6, 7. Eu abri um laboratório agora, mas aqui a gente vai ver ele de verdade mesmo na próxima aula. Então vejo vocês quinta-feira aqui e daqui a pouquinho sobe esse vídeo aqui da aula que está sendo gravada para o YouTube. Pessoal que está vendo a gravação, obrigado pela presença e até a próxima oportunidade aí.